Fala, meus amigos, tudo bem? Boa tarde, boa noite ou bom dia para você. Nós fizemos uma enquete sobre qual Fiagro a gente deveria fazer um raio-x e o KNCA11 ganhou. E vamos fazer aí, conforme prometido, um raio-x de Fiagros, o KNCA11, Quineia Crédito do Agro. Mais um Fiagro que a gente analisa aí para vocês, tá bom, pessoal? Não deixe de se inscrever, compartilhar, deixar seu like, comentar e dizer se você tem ou não o Quineia, se você pretende. E qual a sua avaliação desse Fiagro, tá bom, pessoal? Começando na nossa análise iceberg na parte superior, a gente vai dar uma olhadinha na área contábil dele. A cota atual R$ 100,79, subiu na sexta-feira 0,5%, a mínima de 12 meses, 52 semanas, 130, e a máxima 107,95. Então ele está variando aí cerca de 7% em um ano. Parece ser bem estável, né? Tem o dividendo yield. Se você não sabe, pessoal, qualquer tipo de terminologia, comente aí ou veja os vídeos do canal mais antigos, onde nós temos um guia para o investidor iniciante de Fiagros e fundos imobiliários, tá bom, pessoal? Então, tem um dividendo yield anual 13,60, pagou R$ 13,71 por cota em 12 meses. Esse ano perdeu cerca de 3% e no mês atual já caiu 1,28. Vamos ver o gráfico de um ano e aproveitar o vídeo que eu fiz há pouco sobre análise gráfica ou técnica. A gente vai ver um pouquinho de suporte e resistência. Então as resistências são os topos, né? A gente vê na casa dos 107, o que tem mais aqui é 107,70, 107,50, tá? A gente considera aí a resistência desse Fiagro. Um primeiro suporte perdido já na casa dos 103 e pouquinho, perdeu, afundou por conta aí até das notícias do agro, né? Essa parte de safra, chuvas, agora o Rio Grande do Sul, né? Que é a próxima queda. Então a gente pode ter que identificar um bom suporte na casa dos 103,39, né? Que caiu até 100,30 e agora está na casa dos 100,79. Então, melhor dizendo aqui, o suporte na casa dos R$ 100, tá? A gente está praticamente em cima do suporte recente aí do Quineia, do KNCA11, tá bom? Então estamos aí nas proximidades do suporte, tá? Faça a sua análise, mas a princípio, vendo o gráfico, ele estaria no preço bom para comprar, né, na casa dos R$ 100, tá? Mais perfeito ainda se fosse aí 10,30, 10,40, tá bom, pessoal? Essa é a análise gráfica, não é nenhum tipo de indicação, ainda não posso dá-la, né, a indicação, dá-la esse tipo de indicação, mas graficamente a gente está próximo de um ponto ideal de compra na casa dos 103. Valor patrimonial por cota, outro dado importante, 103,57, e tem um PVP, que é o preço pelo valor patrimonial, na casa do 0,97, ou seja, 3% de possibilidade de valorização caso a cota busque seu valor patrimonial. É um fundo bilionário, 2,2 bilhões, né? E como tem um desconto, o valor de mercado está 2,177. 2 bilhões e 177 milhões. Tem caixa 2%, que equivale a 48 milhões de reais, e cotistas aí interessantes, 61 mil, passando aí, chegando aos 62 mil cotistas, e cotas emitidas 21 milhões e 600 mil. Rendimento médio vai nos dar uma ideia, né, dos rendimentos pagos no passado, 1,23 por cota, né, em 24 meses, e a liquidez média diária é excelente, né, 4 milhões de giro por dia. Poxa, realmente, para mim, né, junto com o PVP, com o dividendo yield, tá, a liquidez média diária me dá uma indicação boa de compra, porque é fácil entrar e sair desse Fiagro. Quanto mais baixa a liquidez, mais difícil entrar, muito mais de sair. Negociações em abril, quase 90 mil, e o volume aí no mês, 90 milhões arredondando, dividendos últimos pagos 1,14 no mês de abril, equivalente a 1,10 de yield mensal, excelente. E nesse mês agora de maio, né, abril pagando em maio, dia 14, agora semana que vem, vai pagar 1,11, equivalente a 1,7 de yield mensal, com a cota base a 103,36. Esse valor, pessoal, para mim também é importante, porque nos dá uma ideia, né, caso nada de grave aconteça aí, ele deve chegar na casa dos 103, 104 na hora da data com, que é o final do mês. Então, você comprando a 100, você vai ter aí cerca de 4%
tá? Não é garantido, claro. Lembrar, rendimentos passados não garantem futuros, mas nos dá uma ideia aí que tem um espaço de 4% de valorização mais ou menos, tá bom? Nossa escadinha de dividendos, ano passado aí fechou a 1,5, esse ano abriu a 1,30, desculpa, a 1,15, aí foi para 1,5 em fevereiro, 1,14 em março e abriu 1,11 aí. A Datacom é sempre o último dia útil do mês e vai pagar aí, caiu um pouquinho em relação a abril, vai pagar 11 centavos. A gente pode ver aqui os dados do Kinea, né, no KMC a 11, administradora Intrag DTVM LTDA, telefone, e-mail e site oficial. Você pode ver outros FIIs que ele administra, tá? Acho que não tem nenhum. Algumas notícias. Depois a gente vai ver na Pinha Notícias e os comunicados. Vamos ver o relatório gerencial, pessoal, abrindo com vocês em primeira mão, tá? Eu só baixei, mas não li nada. Vamos lá. Vamos ver juntos essa cara aí. É do padrão da Kinea, do Itaú. Eu gosto muito, tenho conta no Itaú, tá? Não é jabá, mas eu estou gostando muito do Itaú pelas facilidades e pela isenção que a gente tem de taxas, tá bom? Vamos lá, Kinea, relativo a abril, portfólio que eu vou dar um zoom para aumentar, pessoal, dedicado a investimentos em valores imobiliários, especialmente os CRAs, né, por conta de ser o agro, recebíveis do agro, CRIs, cotas de FIAGROS, letras de crédito do agro, LCAs, eu gosto muito de LCAs e de LCIs, tá bom? São letras de créditos imobiliários. Patrimônio líquido de 2,22 bilhões, 64 mil cotistas. Em abril vai pagar maio 1,11 centavos por cota. Ele tem aí o benchmark, né, ou o spread dele é CDI mais 5,07. Então está pagando 5% acima do CDI. O CDI caiu um pouquinho, né, para 10,50. Então ele está pagando aí cerca de 10,57. Cota patrimonial no final do mês era 102,83 e fechou no mercado a 103,35, liquidez média de 4 milhões, excelente, tá? E a taxa média dos CRAs que ele tem, aquisição, IPCA, né, inflação, mais 7,9. Ou seja, pessoal, um ganho real de quase 8% acima da inflação. A posição final do fundo, vamos dar uma olhadinha aqui. Ele estava alocado em relação ao patrimônio 95,2 em ativos alvo, né, os CRAs ali, 1,5 em LCI e 3,3 em instrumentos de caixa ou renda fixa para girar o dinheiro em caixa ali. A parcela investida em CRA e em IPCA corresponde a 29,2%, então tem uma proteção da inflação, do PL do fundo, patrimônio do fundo, remuneração média de IPCA mais 7,66, pessoal, e o prazo aí de 4,8 anos, muito bom. Já o montante investido em CRA ligado ao CDI corresponde a 59,7% do patrimônio, né? Então a referência aqui é o CDI, que tem a taxa aí média de CDI mais 4,7 um ano e o prazo é menor, 2,3. Por fim, a parte investida no FIAGRO FIDIC corresponde a 6,3 do PL e a remuneração é CDI mais 4,6 e o prazo é 2,5 anos, 2 anos e meio. Tá? Ele pode para ver a seção resumo da carteira, que os dividendos já falamos que 1,11, tá? E considerando a cota média de ingresso a 101,28, corresponde a 124 da taxa DI. Se a gente fizer aí o abatimento de imposto de renda, vai dar cerca de 145, que é muito bom, pessoal, excelente. Aí uma indicação aí para o meu amigo Paulo Rogério Sobrinho, né? Então, tá muito boa essa performance e essa taxa aí proposta pelo FIAGRO. Começou em 2021, tem a taxa de administração de 1,20, não tem taxa de performance, excelente. Kinea, que é a gestora, né? E para o público em geral. Resumo da carteira aqui, a gente tem CRAs, né? Tem o FIAGRO FIDIC, LCI em caixa, né? Total de 100%, indexador CDI mais, inflação mais, que é IPCA, CDI mais, CDI a porcentagem, né? E em caixa, né? Deve estar aí algo ligado a Selic, tá bom, pessoal? Aqui são as taxas médias. Lembrar que LCI e LCA são instrumentos isentos de imposto de renda, está aqui destacado, tá? E o prazo aqui do CRAs 2,3 e 4,8 e do FIDIC, do FIAGRO 2,5. A parte geográfica a gente pode ver o Rio Grande do Sul, tá? Tem ativos lá, né? Essa tragédia lá no sul. Então, por setor, tem hortifruti, papel e celulose, a indústria alimentícia,
insumos, proteína animal, produção de insumos e bioenergia, que é a grande mote aqui, a grande parte, né, do Fiagro investe. Né? Indexadores aqui, a maioria é CDI, então qualquer do CDI tem influência direta, né, sobre cerca aí de 67% do Fiagro, e o IPCA cerca de 30% arredondando, e Selic 3,3%. Negociação e liquidez é o mais líquido, né, da B3. O volume no mês foi de 88 milhões, uma média aí de cerca de 4 por dia. Tá? É o fundo mais líquido aí da B3. A parte gráfica, nós temos a cota no mercado, aqui os picos na casa dos 112, foi maio de 22, né? E aqui a parte baixa aqui, fevereiro, né? Ele está bem descontada em fevereiro desse ano, barra março, a casa dos 102, tá? E a cota patrimonial vem subindo aqui com o tempo, e agora deu uma queda. Informações contábeis, apuração dos resultados. Aí tem aqui dos CRAs, dos Fiagros, né? Vamos pegar aí o último aqui. CRA 23,8 milhões, do Fiagro 1,8, LCI meio milhão, em caixa 400 mil, despesas do fundo menos 2,5 milhões, líquido tá, 24 milhões, caiu um pouquinho em relação ao mês passado, mas subiu em relação ao anterior, então sobe, desce, e distribuição de 23,9 milhões para os cotistas, que foi equivalente a 1,11, por isso caiu de 1,14 para 1,11. Tá, ele tem uma reserva acumulada, muito interessante, isso eu perguntei até por meio de e-mail lá para a RISA, né, quanto seria essa reserva acumulada do RZAG 11, que não está escrito no relatório gerencial, é bom saber. Aqui então ele tem 6 centavos por cota de reserva aí, tá bom? Aqui uma explicação. Informamos que os CRAs atrelados à inflação presentes na carteira refletem aproximadamente as variações do indexador IPCA, referente aos 2 meses anteriores à apuração dos resultados. Beleza, reflete. Já que o resultado dos CRAs pós-fixados, né, indexados ao CDI, foi impactado positivamente pelo maior número de dias úteis. Né? Lembrar, quanto mais dias úteis, mais recursos entram. Né? Compensou parcialmente a queda adicional da Selic. Março caiu para 10,75 e na reunião de agora de maio, 10,50 a queda da Selic, que deve estar chegando no fim das quedas da Selic, e deve ficar na casa dos 10 no máximo. 10, eu espero que fique em 10,25, dependendo aí da inflação. Aqui ele dizia que deveria chegar na casa dos 9,5, tá? Já não acredito nisso, deve ficar na casa dos 10, 10,25 ao final de 2024. Rendimentos mensais, aqui ele compara aqui com o DI 89 em abril, né? 1,11, resultado gerado. Aqui do fundo 1,10, taxa DI de 124, né? Aqui o Gross Up, a gente considera 15% de imposto de renda, 145 do CDI, excelente. Aqui ele fala falou da cota, né? A mercado, quanto seria o spread, né? Então a 113,50 o spread seria CDI mais 4,30, menos a taxa de administração 3%, tá bom? Então quanto mais baixa a cota, né, maior o valor que você teria proporcionalmente, né? Até claro. Aqui são os ativos, os CRAs, todos adimplentes. E o que eu gosto muito aqui dos fundos da Quineia é que ele não tem grandes concentrações, pessoal. Um exemplo aqui, vou dar mais um zoom para vocês. O CRA aqui que tem 4,5, né, participação da carteira do PL, né, que é o Salto Botelho Agroenergia, é o CDI, ele tem indexador CDI mais 5, aquisição de 100 milhões, tá? Ele tem um saldo ainda de 100,1, tá? E ele só tem 4,5 da carteira, né? A gente tem uma RZAG aí, uma concentração de 20%, 11%. Então aqui, quanto mais distribuído, menor o risco para o investidor e para o próprio Fiagro, tá? Então tem todos os CRAs emitidos aqui. A gente viu que o maior é aquele de 4 ponto alguma coisa, né? 4,5. Então tá bem distribuído aqui. 4,7 aqui já é Cocal. Tá? Então esse aqui tem o maior, 4,5 aqui, 4,7 Cocal, que é 103 milhões. Também adimplente, IPCA, aqui em cima são os CDIs mais, aqui é o IPCA mais, então a inflação mais 8,09, pessoal. Realmente uma taxa excelente para o fundo e pesada para o produtor, tá bom? A FDIC aqui, Índigo, CDI mais 6,
tem 6%, tá? Então é alto, tá? Alto para ele, né? Para os outros é tranquilo. E tem LCIs aí investido cerca de 1,5%. Em caixa 3,3%. Tá bom, pessoal? Para fechar aqui o vídeo, já 15 minutos. Tem a movimentação do fundo, o devedor Caramaru. Ele fala que, baseado no risco corporativo, a companhia dos segmentos desde 2004 está presente em 6 estados diferentes, sendo maiores processadores de GAN do Brasil, com relevante estrutura de armazenagem e logística. Então aqui a taxa IPCA mais 8,24, né? 520 mil reais, tá bom? Esse movimento na carteira aqui, assembleias, ativos investidos no fundo, segue os movimentos que merecem destaque, tendo CRA nativa. Tem aqui da usina Itamaraty, tá bom? Aqui fala sobre a garantia, aliança fiduciária de terras, fiduciária de soqueiras, penhor de cana-de-açúcar e fundo de reserva. Aqui a validade vencimento de 27. Tá? Tem aqui as imagens. Aqui, pessoal, Rio Grande do Mato Grosso do Sul, Mambaí. Tá bom? Tem as garantias, dezembro de 28. São Paulo Cocal, da Raizen. Aí, meu amigo Emerson Raizen. Tá? Tem aqui, como é que é? Posso dizer, a parte do risco, né? Tem a classificação aqui. Da FIT AAA. Amores AAA-BR, tá? Agosto de 2022, tá bem legal. Nardim, São Paulo, Goiás. Zilor, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Goiás. Essa parte de celulose aqui tem Klabin, né? Eldorado Brasil. No Paraná, Tecnomil. Rivone. Tá? Proteína animal, Frigol, São Paulo, no Paraná. Minerva Foods vários, BR Brasil Foods vários também. Pamplona, Santa Catarina. Máquinas Agrícolas. Super Frio. Aqui, ó, tem um no Rio Grande do Sul, tá? Felizmente. Skill, né? O Shio. Produção de maçãs, pessoal. Aqui, ó. Aliança fiduciária de terras. Um cobertura de 130 além do aval dos acionistas, tá? Dezembro de 28. Então a gente pode ver depois quanto que está alocado aqui na agropecuária Shio ou Skill, tá bom? E assim são as outras aqui. Pessoal, e a notícia aqui, tá? Antes de ver o Kinea QNCA11 foi o mais negociado em março, a última notícia aqui. Aqui são o primeiro aqui, ó, tem KNCA11 e o SNAG11. Vamos ver a lista aqui. Aquele é o primeiro, com 87 milhões. Depois aí o Rura 11, Vigia 11, o RZAG 11 e o SNAG11 aí, os top 5. Bom, pessoal, vamos só ver lá do relatório, né, do Rio Grande do Sul. A gente fechar aí para ver só a participação dele. Ver se a gente acha aqui. Aqui, ó, achamos, vou dar um zoom para vocês, para ver o impacto, né, caso tenha. CDI mais 4,5, ele tem cerca de 4,3, então pode ter um impacto aí cerca de 4% nesse fiagro aí, caso tenha havido algum tipo de estrago nas plantações lá. Tá? Que Deus conforte as famílias e que a gente ajude a reconstrução, né, do Rio Grande do Sul. É isso, pessoal, vimos aí o Kinea, tá? Um bom fiagro, bem consolidado, o mais líquido do mercado. Kinea Crédito do Agro, está cotado a R$ 100,79, um preço excelente de compra na casa dos 130, 140, que você vai ter aí um yield, caso, né, se mantenham os dividendos, na casa de 1,10, tá? Mensal, que é muito bom, tá? É um dos mais líquidos, é o mais líquido, tem um PL bem distribuído, né, os CRAs distribuídos, tem uma concentração máxima de 4,7. Tá bom, pessoal? Feito aí nosso raio-x conforme combinado, fiquem com Deus, aproveitem aí o final de semana, aproveite sua mamãe, parabéns para as mamães aí do canal, da família e dos amigos da igreja também. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.